Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, há 14 dias das nossas eleições. E é absolutamente impressionante como, em pleno processo eleitoral, com tantas pessoas observando aquilo que está acontecendo, o posicionamento das candidaturas, o comportamento dos candidatos, a família Bolsonaro, o presidente da República, o seu entorno, a sua coordenação de campanha, ainda insistam em praticar todos os tipos de escândalos em plena luz do dia, como se a maior parte da sociedade não fosse observar. Eles fazem isso, de um certo modo, porque de fato existe uma grande cumplicidade dos grandes veículos de comunicação, que deveriam mostrar algumas situações que são absolutamente claras, cristalinas, do ponto de vista da sua lesão ao interesse público, lesão ao sistema republicano aqui no nosso país, lesão ao comportamento ético, ao comportamento moral que o presidente da República tem que ter. Pois bem, na medida que eles não colocam isso para a sociedade, a situação passa despercebida, né? Só as pessoas mais atentas é que acabam identificando o que está acontecendo. O enterro da Rainha Elizabeth II está virando, ou virou, né, para o governo Bolsonaro, não um evento onde o Brasil esteja representado ali na figura do presidente da República, para mostrar algum tipo de proximidade, de solidariedade ao povo britânico, né, porque a monarquia para eles, para a maior parte do povo britânico, é uma coisa muito significativa, muito inspiradora para aquele povo. O número de pessoas que nós estamos vendo participando das cerimônias de despedida da Rainha Elizabeth é impressionante, né? Então, isso não é coisa para ser desprezada. A gente tem que respeitar muito esse tipo de situação que acontece numa outra cultura, com outro povo. Mas, para o governo brasileiro, esse episódio se converteu numa espécie de Disneylândia fúnebre, uma Disneylândia de péssimo gosto para fazer campanha eleitoral agora sobre um cadáver de uma monarca que é homenageada por todas as pessoas no mundo que tem respeito ao povo britânico. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Eu vou conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero convidá-la também a se inscreverem aqui no nosso portal, conhecerem os nossos outros vídeos. Se vocês gostarem, compartilhem, deem o seu joinha, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para bater um papo ao vivo com vocês e vamos seguir em frente, tá bom? Gente, é impressionante as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Nós temos uma realidade que os jornais vão mostrando para a gente, né? Quando o assunto é fome, hoje tem uma matéria gigante aqui na Folha, né? Faz essas matérias aqui, mostrando o que está acontecendo. Fome bate de porta em porta no comércio e mostra que é para valer. Uma matéria aqui dando dados e mostrando fotografias de situações que a gente vê, né, por todos os cantos. Eu estive em São Paulo há uns meses atrás e fui jantar com um casal de amigos, né, e a gente estava aguardando do lado de fora do restaurante e tinha um container de lixo perto do restaurante, né, e tinham pessoas ali revirando ali para tentar pegarem algum tipo de comida. Como é que a gente entra no restaurante depois de ver uma cena como essa, né? Foi um negócio assim que quebrou o astral da gente completamente, né? A gente acabou indo para outro lugar fazer um lanche também, porque ficar parado ali perto de um restaurante vendo pessoas naquela situação, e não era uma pessoa ou duas, não, eram várias pessoas que estavam ali completamente também desligadas de se alguém estava observando ou não estava observando. E isso está acontecendo no Brasil inteiro de uma maneira geral. Os números são gritantes, a desigualdade social do nosso país está ficando cada vez maior. Infelizmente, nós temos aqui uma grande complacência dos veículos de comunicação que lucram também com esse tipo de alienação do povo, né? Na medida que eles sustentam e sustentaram ao longo de tanto tempo a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, com todos os crimes que foram praticados contra o Brasil. Mas aí a gente vai vendo a situação no cotidiano, indiferente a essas coisas que acontecem no Brasil, nós vemos agora uma espécie de Disney fúnebre do clã Bolsonaro. Tudo pago com dinheiro do povo brasileiro, né? Nós vemos essa matéria aqui que vai contrastar com o comportamento do Bolsonaro em outro período também. Matéria do Poder 360, mas está em todos os cantos. Bolsonaro leva padre e Malafaia ao Reino Unido. Eduardo Bolsonaro postou foto dentro do avião presidencial com o padre Paulo Antônio de Araújo e o pastor evangélico, o Silas Malafaia. Então aqui
estão indo para um funeral, né? E, evidentemente, posaram para as fotos aqui, todos sorridentes, né? Muito felizes, né? Afinal de contas, ir para um funeral é um negócio muito alegre, né? Comemorar a morte de alguém, né? É uma coisa assim, ainda mais pago tudo isso com dinheiro do povo brasileiro, você sem meter a mão no bolso, então, né? Com tudo pago, hotel, comida, bebida, transporte. A gente vai ver nas fotos publicadas aqui nas redes, e a gente vê essa aqui do Eduardo Bananinha, com os seguintes dizeres: depois de um dia de trabalho, agora à noite num voo abençoado com o pastor Malafaia e padre Antônio de Araújo rumo ao Reino Unido. Estão todos felizes, né? É a Disneylândia, né? A Disneylândia macabra. Estão indo ali todos contentes. O Eduardo Bananinha não gastou um centavo para estar nessa comitiva fúnebre. O pastor Malafaia também não, o outro padre também não. E se eventualmente tiverem que pagar alguma coisa, não sairá nenhum centavo dos seus bolsos. Não sai dinheiro do bolso do Eduardo Bananinha, dinheiro do bolso do pastor Malafaia, nem do padre aí que inexplicavelmente está nessa foto também. Todos sorridentes, né? É um negócio assim que é chocante, gente, a gente ver esse tipo de situação, porque esse mesmo grupo de pessoas, o próprio presidente da República, nós não vimos essa gente prestando solidariedade às pessoas que morreram aqui no nosso país, que estão passando despercebidas nessa campanha eleitoral. É um assunto extremamente grave que deveria estar sendo reverberado. Porque que tipo de comportamento é esse? Que para uma monarca fora do nosso país há todo um sentimento que é colocado para fora, quando na verdade é um sentimento falso. E para dentro do nosso país não se deu atenção a esse tipo de sofrimento, aos enterros coletivos, às famílias que não puderam chegar perto dos seus parentes nessa época. Enfim, a gente vai vendo várias cenas, né? Aqui, essas cenas grotescas aqui de pessoas sendo enterradas em funerais coletivos, né? E essa gente está ficando cada vez mais entranhada no poder. Isso aqui é uma foto aqui do aniversário do Malafaia essa semana. Está o governador do estado do Rio de Janeiro, senador da República, o Romário, temos aí um desembargador, presidente da Associação de Desembargadores, temos candidato a deputado federal, secretário de comunicação do governo Bolsonaro, ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. É um conluio de estruturas que se utilizam da religião para abocanharem cada vez mais nacos importantes da política, do governo, da administração pública aqui do nosso país. E como essa gente toda, eles não estão incomodando o poder econômico real, o grande poder midiático, as grandes estruturas que drenam o sangue do povo brasileiro, então tudo isso vai passando despercebido. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui que a gente vai levantando essas questões, né? Mas voltando aqui à Disneylândia fúnebre dessa gente, está aqui o Malafaia com o Bolsonaro, tem uma pessoa do lado do Malafaia ali que deve ser o embaixador brasileiro, enfim, a dona Michele com o modelito ali todo de preto também, né? Essa gente não sabe nem o que eles foram fazer lá. Eles foram fazer, foi campanha política. Inclusive tem uma cena aqui do próprio Malafaia, né? Não, assim, o assunto enterro da rainha, a questão de se fazer alguma homenagem, algum tipo de preocupação com isso, passou longe, né? Vamos ver se pega aqui. Nossa chegada aqui em Londres, ó, o presidente e o povo brasileiro aí, ó. Então, na verdade, gente, as imagens estão sendo coletadas, foi uma grande equipe para a campanha eleitoral do Bolsonaro nessa viagem, para fazer registros de algumas imagens ali, sempre salientando, né, que o Bolsonaro ele não coloca nenhuma questão objetiva para a realidade brasileira. Um discurso que ele fez ali o Brasil é o país do futuro, né, a terra prometida. É um discurso meio religioso, também meio místico, né? Que nós somos contra a ideologia de gênero, contra o aborto, enfim. Situações que o presidente da República, de fato, não pode mexer, porque essas são questões que são tocadas pelo Congresso Nacional. No entanto, esse discurso mentiroso, que tem ali uma grande estrutura dentro das igrejas do pastor Malafaia e dos seus mais próximos, que são verdadeiros partidos políticos, vão sendo utilizados esses discursos para enganar as pessoas, para desviar a atenção do cidadão
solução comum dos seus reais problemas, como esse que eu apresentei há pouco aqui em relação à fome. Hoje tem uma matéria no Jornal Globo que faz uma estatística muito interessante também, né, dentro desse assunto aqui. E eu fiquei aqui impressionado no bojo dessa matéria, uma matéria investigativa, né, que tem o seguinte título: Oração e voto. Com recorde de templos evangélicos viram centro da disputa política. Gente, aí tem um dado aqui que eu achei impressionante. No Brasil, está se abrindo uma igreja evangélica a cada 1 hora. É um negócio impressionante. Percebam só a relação que existe entre o aumento da miséria aqui no nosso país e a proliferação de espaços onde as pessoas querem buscar algum tipo de conforto espiritual, alguma explicação para os seus problemas materiais, enfim. É impressionante como é que existe essa simbiose. Quanto mais miserável for o Brasil, mais proliferação desse tipo de templos nós teremos aqui. Isso é um fato que está acontecendo no Brasil e acontece nas nações que economicamente têm as maiores diferenças do IDH. As nações que têm maior produção de miséria, de desamparo, de desalento, de desconhecimento, de falta de educação. E isso vai ter que ser enfrentado aqui no Brasil. A gente precisa colocar essas questões ao debate sem nenhum tipo de tentativa de perseguição, sem nenhum tipo de confrontação. Não, é colocar esse assunto assim para discutirmos racionalmente o que está acontecendo com o Brasil, esse tipo de apropriação da política por vigaristas da fé. Isso é um negócio muito complicado, né? E a gente vê também em sentido inverso, né? A política se utilizando também da boa-fé de pessoas e utilizando, inclusive, dos vigaristas da fé. E a gente vai vendo isso aqui, ó. Enquanto se faz oração para um lado, oração de fajuta, né? Nós vemos a realidade apontando para outra. A economia do Brasil cresceu bem abaixo da média global na pandemia. Gente, quando a gente cresce na média abaixo do restante do mundo, para a gente é uma catástrofe, porque uma coisa é a Alemanha crescer 1%, os Estados Unidos cresceu 1%, a França cresceu 1%. Outra coisa é a Somália crescer 1%, o Haiti crescer 1%, o Brasil crescer 1%, porque nós temos déficits sociais absolutamente gigantescos. O alemão não vai ficar numa situação ruim, porque a economia deles cresceu apenas 1%, mas para a gente é uma catástrofe, porque nós precisamos crescer muito mais do que isso. No entanto, essas estatísticas acabam sendo muito ilusórias, né? Enquanto nós temos esse presidente da República que faz esse aceno, né, com um gesto, né, de solidariedade ao povo britânico, nós estamos vendo que, no plano interno, o massacre contra o nosso povo ele é permanente. A gente vai vendo situações assim pontuais, que não são muito levantadas, né? Situações como essa aqui, ó, jornal de hoje, na parte de economia. Bolsonaro cortou 90% da verba de combate à violência contra a mulher. Então existe uma grande distinção entre a teoria e a prática. Na teoria, eles fazem esse discurso para engabelar uma parcela da sociedade que não está conseguindo observar o que funciona concretamente para alterar a realidade do povo brasileiro. Eles fazem um discurso ilusório, um discurso do amanhã, que o Brasil é o país do futuro, e que o profeta disse, e que nós estamos abençoados, enfim. Esse discurso vai aplacando a aflição de muitas pessoas, mas ele é ilusório porque ele não aponta para nenhuma situação concreta. E, por outro lado, nós temos toda uma situação estrutural aqui no nosso país que está lucrando, está se dando bem com essa história toda. Mais cedo eu comentei com vocês no nosso encontro anterior como as elites aqui no nosso país ainda têm uma mentalidade escravocrata e como essa mentalidade escravocrata produziu um Bolsonaro para justamente distrair uma parcela da sociedade para que o sistema neo-escravocrata no nosso país continue a vigorar com força total. Felizmente, daqui a 2 semanas estaremos em pleno processo eleitoral e quem sabe a gente consiga, através desses espaços que nós temos aqui, alertar algumas pessoas das coisas que estão acontecendo, né? E quando esse pessoal voltar da Disneylândia fúnebre, quem sabe esse pessoal tenha que prestar alguma conta para o povo brasileiro e que isso seja colocado no horário eleitoral dessa forma tão distorcida, essa forma tão usurpadora do espaço público que nós estamos vendo, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço por vocês estarem aqui, muito legal o nosso portal crescendo tanto e a gente até o dia 2 de outubro vamos fazer muito barulho e depois do dia 2 de outubro nós vamos continuar aqui porque tem muita coisa para a gente falar, né? Mais uma vez, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau!